E aí, tá preparado pro Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo para iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Sem vencer há 3 jogos, o Palmeiras terá mudanças para enfrentar o Internacional nesse domingo no Pacaembu, já que haverá shows no Allianz Parque. Na defesa, o zagueiro Edu Dracena entra no lugar do Thiago Martins. No meio-campo, o Moisés está sendo testado na vaga do Lucas Lima, já que o Guerra, que entrou bem nas últimas partidas, se recupera de uma inflamação no quadril e foi vetado pelo departamento médico. E no ataque, o Borja, recuperado das dores no joelho, retorna à equipe titular do Palmeiras. Hoje, depois do treinamento fechado, o técnico Roger Machado concedeu entrevista coletiva. A pressão pelos resultados ela vai acontecer sempre, né? E se nesse momento, né, a gente ligou a luz de alerta pelos 3 últimos resultados, né? Se nós vencermos no final de semana, nós também teremos 3 resultados de invencibilidade, né? O futebol ele requer respostas imediatas, né, aos momentos de instabilidade, né? E sempre um próximo jogo nos dá a oportunidade. Então não muda muito, né? O ambiente externo, né, que a gente sabe que movimenta um pouco mais no que diz respeito, né, à pressão pelos resultados, não pode interferir no nosso dia a dia e não interfere, que a gente não permite, né? A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Internacional deve contar com o goleiro Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. No meio-campo, Felipe Melo, Bruno Henrique e provavelmente Moisés. E a linha ofensiva com Dudu, Keno e o Borja, recuperado das dores no joelho, retornando à equipe titular. Da Academia de Futebol, Fernando Caetano com informações do Palmeiras para os canais Fox Sports. Ô, Pascoal, a gente viu as informações do Fernando Caetano, agora pintou uma notícia meio estranha também, né? O Bruno Henrique, daqui a pouco nós vamos falar, o senhor Mano tem informações do Bruno Henrique do Santos. Agora, o Bruno Henrique do Palmeiras, que notícia estranha, né? Uma suspensão de 1 ano, mas diz que ele não pode ir na Itália. Aqui pode? Não, é bom contextualizar isso aí. Eu entrei em contato com 2 advogados especialistas em legislação esportiva internacional. A Federação Italiana ainda não comunicou à FIFA. Como é por período e não por jogos, a FIFA comunica a CBF e ele também não pode jogar no Brasil. Mas explica antes qual o motivo da suspensão. Por um problema de falsificação de documentação para a cidadania italiana. Né? Isso não foi só com ele, tem um pacote de jogadores, tem um pacote de jogadores envolvidos nessa situação. Inclusive o Dida teve esse mesmo problema quando jogou no... Isso não tem o menor cabimento, hein? Não. Convenhamos. Com quem? Se o cara pegou, sei lá, falsificou um documento, agora o cara vai ser impedido de trabalhar, ele que não entra naquele país mais. São duas... Isso é uma situação. A Itália não aceita mais o Bruno Henrique. Essa é a situação... Porque quando ele veio pra cá, ele falsificou o documento. Ok. E vai impedir o cara de trabalhar? É a situação esportiva. Que isso, a Federação Italiana expediu um documento. Acho que a gente tem até aí uma cópia do documento que foi expedido pela Federação Italiana, que dizendo que ele está punido por 1 ano. Agora, eu entrei em contato hoje com 2 advogados especialistas em legislação esportiva internacional e os 2 me disseram a mesma coisa. A Federação Italiana comunicando à FIFA, por ser por período, o jogador não teria condições de atuação no Brasil. Mas isso, ao que a gente sabe, até agora não foi feito, porque a CBF também não comunicou o Palmeiras de nenhuma iniciativa. Eu já ouvi gente do Palmeiras, e até ontem à tarde, quando saiu essa notícia, entrei em contato com o pessoal do Palmeiras estava muito tranquilo, achando que não atingiria o jogador atuando no futebol brasileiro. É bom lembrar que o Dida jogou depois do futebol brasileiro, mas ele entrou com uma liminar para atuar. Ele jogava com o efeito de uma liminar. Então, não sei se o Palmeiras vai conseguir essa liminar, o que será feito e o que será apresentado pela Federação Italiana à FIFA. A gente tem que aguardar os próximos dias. O fato é que ele tem condições de jogo para esse final de semana, até hoje às 19 horas. Se a CBF não colocar nenhuma nota, nenhum óbice
na inscrição do jogador, ele terá condições de jogo, até às 19 horas. Depois disso, só na segunda-feira que teremos aí uma decisão. É uma situação muito delicada que está sendo vivida pelo Bruno Henrique, que estava agora sendo titular do time do Palmeiras. Quanto ao Guerra, o Guerra teve uma trombada com o Michel Bastos no treino. O Michel Bastos machucou a coxa e ele machucou o quadril. Ô, louco. Impressionante. Uma bela trombada. O pessoal do Palmeiras achava, sabe aquele negócio? Não, ele vai sair do treino, daqui a pouco ele volta. Passa ali um spray e tal, o cara vai voltar. Não foi bem assim. Não foi bem assim. E tanto que o Moisés está escalado para a partida desse final de semana contra o Internacional no meio-campo. Mas o Moisés entrou no lugar do Lucas Lima. Então, o Guerra entraria no lugar do Lucas Lima. Ah, entendi. Então, o Moisés está entrando no lugar do Guerra, que entraria no lugar do Lucas Lima. Então, o Moisés ficou com a posição. Quer dizer, nem assim o Lucas Lima ficou no time. Nem assim, né? Passou a ser a terceira opção. Pascoal. O Inter que foi eliminado ontem pelo Vitória, né? O jogo foi para decisão por pênaltis. O que você está falando? Não, por causa do Mano. Ah, o que é isso? Ô, mano, você tá Peraí, você sai do Palmeiras pra falar agora do quê? Não, porque jogou. Mano. Não, porque Vamos lá, quem você quer perdeu debater? do Vamos aí. Mano. Vamos aí. Quem perdeu o primeiro pênalti ontem foi o Nico Lopes. Até aí Mas o Zico também Palmeiras perdeu o pega- pênalti, o senhor não usa o mesmo Quem? critério pra falar do Zico. Você tá comparando o Zico? Não, eu tô comparando situações. Vou ignorar. Tô comparando situações. Vou ignorar se colocar comparando Zico situações. e Nico Zico, Lopes na você mesma tá Porque frase. hoje na academia, eu Palmeiras dei pega. uma porrada nele aí, verbal, Pascoal, porque eu não Palmeiras. bato em ninguém, viu, Sormani, também? O Palmeiras Flavinho, pega Silva. domingo. Calma, o Inter. gente. Foi assim, Deixa foi ele nesse acabar de naipe. falar. É que aí ele não tem argumento. Ele quase caiu da escada com o cruzado verbal que você tomou hoje. Sobre? A respeito do Nico Lopes. Ele falou, você não fala do Nico Lopes, em jogo decisivo ele pipoca. Aí eu usei o exemplo do Zico. Eu falei, o Zico perdeu um pênalti, o senhor não usa esse termo para falar do Zico. Primeiro que eu não falei que o Nico Lopes pipoca, eu falei que ele perdeu o pênalti. Não, o senhor usou um termo pejorativo, eu falei, sim. ele perdeu o Dá pra pênalti. comparar Se não foi pênalti pipoqueiro, dos foi algo perdidos. parecido A com isso. única coisa. Olha a carreira do Zico. A Eu não única tô falando coisa, carreira, eu tô a falando única lances coisa que você decisivos. pode colocar o Nico Lopes é pra tirar foto com o Zico. Não, só. pelo contrário. O senhor perdeu persegue o domingo. Nico Lopes. Eu acho que o fator, o que vai desencadear uma reação é na quarta-feira contra o Boca Juniors. No domingo, acho que as coisas serão mais difíceis, mas até a quarta-feira não vai ter nenhum fato novo. O Palmeiras vai depois para a Argentina para jogar contra o Boca e acredito, mesmo O jogo domingo é contra o São Paulo, Internacional em São Paulo. Pacaembu. Pacaembu. Jogando no Pacaembu. E depois o Palmeiras viaja para o jogo contra o Boca na Argentina. Não é o jogo Você falou Pacaembu. 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 O falou nosso Pacaembu. Pacaembu. Não, esse é um nome Você usou que um eu não... termo Pacaembu. Esse é um nome que eu não Pascoal posso fala errar. Pacaembu. Eu ele tenho falou direito assim, de errar, porque Pacaembu. foi o primeiro jogo que eu assisti na minha vida, foi no Pacaembu. O meu também. Né? O meu foi no Canindé. Quanto é o seu? Quanto é que O foi? meu foi no estádio do Estrada. O primeiro jogo que o Sven já foi no Pacaembu, Português e Corinthians. Quanto foi? 5-1 pra nós. Para o baile. 3 gols do Enéas. Nossa, o Três? Enéas, nossa, o que o Enéas fez aquele O diabo? senhor foi primeiro no Canindé? Português e Santos, 1985, acho 2-0 Santos, gol de César Ferreira e Juí. Lembra do Juí, não? Fui lateral direito. O Sormani colocou, como outro dia fez uma seleção aí, colocou um dos 20 maiores jogadores do Santos. E só para concluir esse assunto, eu acho que no fim de semana não acontece nada. A coisa se encaminha mais para o meio de semana, o jogo contra o Internacional, contra o Boca Juniors, porque é Libertadores da América e o pessoal lá no Palmeiras está muito atento ao que vai acontecer na partida contra a equipe do Boca. Contra o Internacional é início de campeonato e mesmo não tendo uma partida primorosa, um jogo bom, alguma coisa, um horror contra o Botafogo, para dizer o português bem Vai claro. poupar alguém nesse jogo? Não, vai Pascoal? todo mundo. Vai todo mundo. Aí depois joga lá, machuca Uma semana alguém lá inteira de treinamento, vai poupar mas o quê? aí machuca aí, como é que Semana vai fazer inteira treinando, descansando, quem tinha que descansar. tô Não, tem que vendo, poupar, não, tem que botar pra jogar mesmo. Uma trombada, mas Bota joga pra jogar, Não é caderneta bota de pra jogar. poupança? Quem poupa é caderneta de poupança. Que conversa é essa? Vai poupar. Nós vamos poupar. Olha lá o Inter. Bota pra jogar, isso aí. Lembra, Pascal? E a poupança Bamerindos continua numa O boa. Kaique que falhou no primeiro jogo, É, lá em isso que eu Porto ia Alegre, falar. ele foi herói do segundo. Foi a redenção Fora os dele, dois né? pênaltis que ele conseguiu Não tô defender na... sacaneando, mas olha o pênalti que o Nico Lopes bateu. Dá uma olhada. É isso aí. Ah, pelo amor de Foi nojento, foi Deus. ridículo. Não pode. Mas O cara foi não bom pode pro bater no meio do gol. Foi bom pro Não pode. rapaz, pro Kaique se Redimir, se né? redimir, né? É, Porque fora as duas semana defesas passada que ele vacilou, acabou falhando lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Fora as duas Balançou defesas na hora, que- bateu Mas quem fez o lá. gol O cara que balança precisa se garantir. Mas quem, velho. Fazer o gol. quem Mas classificou peraí, foi o Neilton. Fora as duas defesas que ele fez aí na cobrança de pênaltis, ele também foi bem durante o jogo. Puxa Ele aquela pegou com o uma pé. bola Ele é bom pra- goleiro. Aquela com o pé. Mas o primeiro Ele jogo foi bem lá em Porto contra o Alegre Flamengo foi mal, também, né? inclusive, no final de semana Ele pelo é bom Brasileirão. pra brigar.
Porque Ele aquele é bom jogo, goleiro, Pascoal. no jogo do ele só Vitória, foi os mal dois Vitória e naquele Bahia, jogo. ele saiu. E o Nico Lopes? ficou valente. Nico Lopes perdeu o pênalti, o Internacional Acontece. perdeu a vaga. Foi o único que perdeu, Ué, inclusive. Mas você viu a evolução Onde? no Inter? Pouco. Ah, pouco. Aqui tem pouco. Senti O Inter tá maldade. lascado aí. São O Inter Paulo tá- evoluiu pra caramba. O Inter não Não, o evoluiu. Internacional, gente, é outra coisa. Tudo bem. É outro A gente que tem tá com aceitar. técnico. Tô só Tem que perguntando se aceitar, tem Outro que tá evolução com no um técnico Inter. muito jovem, né? O Claro. Internacional, O Helman? Tem nome de maionese. o Helmas. Hellman. Olha lá, esse é o pênalti que classificou o Neilton. Vitória. Neilton. E o Corinthians que pega o Vitória agora na Copa do Brasil. Teve o sorteio hoje de manhã. Hoje de manhã, a gente podia mostrar Então, isso. mas foi o Zinho que sorteou. Mas já saiu o sorteio também dos mandos? Dos Essa é agora à horários? tarde. É agora à tarde. Horário... Por que não faz tudo igual? Pra poder ter dois Eles eventos. precisam ir almoçar. Trabalharam muito de manhã, eles precisam sair para almoçar. Mexeram só as bolinhas lá, ó, esse pega esse, o cara tá cansado. Tem que descansar um pouco, Precisa rolar sai o para evento, almoçar, um jabazinho. faz uma É, massagenzinha. almocinho, não sei o É, quê. Cara, mais, tá, mais imagens dos patrocinantes, vocês têm que Como é entender. que fez o quê? Assim, ó, você viu Quem fez? Zinho? Ozinho. Olha aqui. Ó, se você não gostou do sorteio da Copa do Brasil, @Zinho no Twitter. Você reclama. Boa. Ó, quem joga em casa, Corinthians decide em casa contra o Vitória. Saiu já? Saiu já. Palmeiras contra o América também decide em casa. Flamengo decide em casa contra a Ponte. Vasco contra o Bahia. A Chape decide em casa contra o Atlético Mineiro. Cruzeiro decide em casa contra o Atlético Paranaense. Luverdense decide em casa contra o Santos e o Grêmio contra o Goiás. Mas pro Corinthians seria interessante. Aí se o primeiro jogo E o fosse que em São nós Paulo. estamos falando do Corinthians? ele Ninguém vende quer 12 saber reais. do Corinthians. Já Não falamos. tem imagem Não do pode Roger falar Fernando. agora do Corinthians, ô Mané. Olha lá. Olha lá, você Pro pediu, tá lá. Corinthians seria interessante. E o que seria interessante pro América? Pro Corinthians seria interessante. O Não, Corinthians quero que ele você faz fale 2 de jogos todos, fora com de casa. isonomia. Que mais? O que seria interessante pro América agora? Pro Olha lá, América, olha lá. se Olha lá. ele não pegasse o Palmeiras, seria extremamente E o que interessante. seria interessante pro pra América. Ponte Preta? A Ponte Preta tem que rezar pro Flamengo não ressuscitar em cima Gente, dela. é mata-mata. A 50 partir dessa milhões fase da campeão Copa do Brasil. Pode chegar a isso. Pode chegar a 50 milhões. Pode chegar. Pode chegar mais. Não. 50 milhões se for campeão. Pode chegar a 69. 63, 65. É. Aqueles que participam da Se vier desde as fases Aquelas anteriores. fases preliminares. São os casos de Ponte Preta, Luverdense. Luverdense, que Não, se mas esses não correrão esse risco de ganhar. São essa 5, na Luverdense verdade. não. São 5 que se ganharam. Luverdense é Copa Verde. Luverdense São chegou 5 que agora. se classificaram com os resultados desse Você acha que a desse fim de Luverdense semana. pode beliscar a Copa do Brasil? Ah, com todo respeito aí, que ganhou a Copa Verde, né, o Luverdense. Foi. Mas ele não corre risco de Gente, ganhar. mas vocês se chama esquecem Luverdense. que é Copa do Brasil, Sério, gente. ganhou a Copa do Copa Brasil Verde já e teve o Paulista Luverdense. campeão, Criciúma, Juventude. Luverdense. Calma aí, né? Mas peraí, o senhor está mata-mata. citando, eu esperava agora que o senhor fizesse uma análise mais abrangente. O senhor... Vossa Senhoria. Vossa Senhoria. Senhoria. Vossa Senhoria. Porque o Isso. senhor sabe que nessa fase que esses times que o senhor citou ganharam a Copa do Brasil, não participavam os times que estavam na Libertadores da América. Sim, não Esse ano participava, estarão. mas é competição de mata-mata, mano. É mata-mata. Mas, ô Silva, esse É ano os times que mata-mata. estão na É Libertadores, lógico que o Santos vai ser entende-se que favorito. eles são mais fortes. Lógico que o Santos vai ser favorito contra o Luverdense. Mas dá pra você imaginar uma zebra ou outra nesses 8 jogos aí. Qual zebra você acredita que aconteça aí? Vamos lá. Ó, não sei, de repente. Qual do pote 2 pode surpreender quem tá no pote 1? Vamos lá. Por exemplo, o Atlético Paranaense Flamengo. contra o Cruzeiro. O Atlético Paranaense contra o Cruzeiro. Do pote o dois. Flamengo Pera um é pouquinho. um jogo que Ponte- pode dar Ponte surpresa. Preta e Flamengo. Pelo jeito que o Flamengo joga, pelo desinteresse, pela falta de vontade. Duvido. De sangue do Flamengo, só se mudar Duvido. lá. Eu acredito mais no Atlético contra o Cruzeiro do que no, na Mas Ponte eu acho que contra a o Flamengo. Cruzeiro é quase o mesmo nível. O Flamengo- Só uma coisinha. tudo ali. O Flamengo Náutico, esse jogo é perdeu a pau a pau. vaga. Então vamos lá, mais um aí. Entrou Desculpa, Pascoal. Do pote 2, Bahia contra o Vasco. Também. Bahia Esse é um contra o jogo Vasco é pau a esse é pau. equilibrado, É esse é pau a Mas pau. são times de primeira divisão. Mas tudo bem. São times de primeira Mas divisão. é que a Preta é Copa do Série B, Brasil a nos Ponte Preta é Série B. proporciona É, situações sim. A de Luverdense, surpresa. O Luverdense. O Luverdense. O Luverdense. O Luverdense. Poxa, vai jogar contra o Santos. Aí seria uma grande zebra. Pela uma diferença em termos de situação. Tudo bem. Agora, o Náutico entrou com um pedido para eliminar a Ponte Preta com a Pascoal. autorização de 2 jogadores Pascoal. que jogaram na fase anterior. Pascoal. A Ponte tem o documento da CBF. Diz que tem o documento Caramba, tem que Pascoal, dá uma apresentar. pausa. Mas você é não pode importante falar. isso aí, Benja. No caramba Vamos lá, não você existe. tem que chamar um link, o Rodinei ao vivo Ô, aí, nossa, pô. mas